Bom, faz um tempo que Naruto terminou com a história, mas ela segue com o anime e com o mangá de Boruto. Agora, mesmo assim, galera, ficaram algumas pontas soltas, né? Alguns detalhes que permanecem sem explicação até hoje, envolvendo gente como Madara, Hashirama, Itachi, até o Rock Lee. Você quer saber quais são esses mistérios que o Masashi Kishimoto deixou pra gente? Você vai bolar, vamos lá. Inés antes, Peter aqui! É claro que vocês sabem do tamanho e da importância da fama do Naruto entre todos os animes. Naruto é gigante, né? Principalmente entre o estilo shonen. Aliás, estilo shonen já é gigante entre todos os animes. Imagina o Naruto dentro do próprio estilo, né? Ele é um dos grandes ali dentro, do mesmo nível ali de Dragon Ball, One Piece e vários outros ali. E a história principal de Naruto acabou lá em 2017, já faz um bom tempo, né? Pô, foi emocionante, eu lembro que eu trouxe o vídeo aqui pra vocês da despedida. Agora a gente tá acompanhando a história do filho do Narutinho, Boruto. Só que mesmo já tendo terminado e mesmo com o Boruto expandindo muitos detalhes, amarrando muitas pontas soltas, né? Tá respondendo muita coisa, algumas ainda sobraram, não tem jeito, tem lá, tem coisa... Se você é um narutólogo, você já sabe do que eu tô falando. São coisas até pequenas, mas que os fãs de verdade até hoje quebram a cabeça pra entender. Eu separei algumas delas aqui só pra gente dar uma olhadinha. Saca só. Morte do primeiro Hokage. Hashirama Senju foi o primeiro Hokage em Konoha e até hoje ele é lembrado como um ninja lendário de poder absurdo. Difícil de superar esse cara, né? Ele era o principal rival do Madara Uchiha, que é um ninja de ideais mais extremistas. E o Hashirama também era considerado um líder bom e justo. Foi ele, no comando do clã Senju, que fundou Konoha, quando ele assinou uma trégua com outros clãs ninjas que viviam tretando entre si, né? Tava sempre saindo na porrada ali. Ele era praticamente imbatível em batalha. Exatamente por isso, ninguém sabe exatamente como é que foi que ele morreu. Ou pelo menos nunca falaram, porque o cara era tipo gigante, como é que mata um cara desse, né? Em batalha dificilmente foi. De velhice, talvez. Há quem diga que ele morreu por conta de uma doença genética relacionada à habilidade única dele em manipular madeira. Será? A real é que ninguém sabe do que morreu o primeiro Hokage. Modo sábio de Hashirama. Outro mistério envolvendo também ele, o Hashirama, é o modo sábio dele. A gente sabe que esse é um estilo de luta que permite que o ninja utilize o chakra da natureza além do dele próprio. Para aprender o modo sábio, o ninja precisa aprender as técnicas com os sapos do Monte Myobuku ou com as cobras da caverna Ryuchi. E as características desses animais geralmente aparecem quando o modo sábio é ativado. Mas é aí que entra o Hashirama. Quando ele aparece usando o modo sábio, não rola nenhuma característica de sapo ou de cobra. Então meio que ninguém sabe de onde que veio o modo sábio dele. Um palpite seriam as lesmas da floresta de Shikotsu, né? Aquelas que a Tsunade controla. A Tsunade é neta do Hashirama, então sim, pode ter uma conexão aí, alguma coisa, sei lá, de família, né, de genética, mas nada confirmado. Há quem acredite que o modo sábio vem do próprio chakra dele mesmo, né? Também esteja relacionado com a madeira. Bom, ninguém sabe. Kabuto cura Hinata. Essa aqui tem relação direta com um acontecimento importante lá no início da história. Porque foi assim, durante a invasão de Konoha pelo Orochimaru, no final das provas Chunin, o Kabuto atuou como um agente duplo. Naquela altura ninguém sabia ainda direito quais eram os objetivos dele, né? Ele parecia um cara legal e tal. E o fato é que do nada, sem nenhuma razão aparente, ele cura os ferimentos da Hinata, né? Já que ele é um ninja médico. Ninguém consegue explicar direito até hoje por que ele fez isso. Já parou pra pensar nisso? Por que ele fez isso? O que ele ganharia com isso? Alguns acham que era pra ele manter o disfarce de agente da Anbu, enquanto outros dizem que foi só pro instinto básico dele de ninja médico, né? O que seria muito estranho, já que o Kabuto é essencialmente um vilão. Ele é um vilão. De qualquer forma, mais uma vez, nada confirmado. São só palpites do que rolou, né? Já vai escrevendo aqui embaixo o que você acha que foi. Os pais de Rock Lee. Galera, Naruto é basicamente uma história sobre um órfão. Mas mesmo assim o Narutinho descobre a verdade sobre os pais dele no decorrer da trama, só durante a trama, né? Lá pra frente ainda. A relação entre pais e filhos é muito importante em vários personagens. Na obra toda, na real. Mas tem um personagem que ninguém fala sobre isso, que é o Rock Lee. Pois é. Acho que você sabe onde é que eu vou chegar. É claro que o Might Guy virou uma espécie de figura paterna pra ele. Ele enxerga o Might Guy como pai, né? Mas não é o pai dele, não é o pai dele verdadeiro. Na real, o Kishimoto dá a entender que o Rock Lee não é de lá, de Konoha. É como se ele viesse de fora. Mas ninguém sabe dos pais dele. E aí? E ele também não é órfão, né? Porque senão isso teria sido comentado em algum momento da obra. Até mesmo na relação dele com o Naruto. Será que o Kishimoto simplesmente esqueceu que o Rock Lee tem pai e mãe? Isso pode acontecer, o cara tá escrevendo, tá empolgado com outros personagens. Ah, vamos deixar passar, né? Não tem problema. Jiraiya e os 6 caminhos de Pain. Um dos momentos mais tristes de toda a história em Naruto, pra muita gente um momento mais triste, é a última luta do Jiraiya contra, na época, o misterioso Pain, né? Que era o líder da Akatsuki, que comandava também a Vila da Chuva e tal. Nessa luta, o Jiraiya descobre que o Pain é, na verdade, o Nagato, um antigo aluno dele, controlando outros 6 corpos chamados de 6 caminhos de Pain. Só que todos esses 6 corpos eram de ninjas que o Jiraiya encontrou ou conheceu no passado. Como é que o Nagato poderia saber de tudo isso, galera? E
como que ele conseguiu acesso a esses corpos? O cara saía, tipo, violando túmulos por aí. Será que ele chegava a esse nível? Muita gente acredita que ele soube de todos eles ainda na época em que ele era aluno do Jiraiya, mas mesmo assim é muito estranho. Espada de Totsuka e espelho de Yata. Na luta final entre os dois irmãos, Sasuke, Itachi e Uchiha, o Itachi mostra todo o verdadeiro poder dele e o motivo dele ser considerado um prodígio, um gigante em batalha, né? E parte do poder do Itachi vinha de dois artefatos mega importantes e super poderosos também que ele possuía naquele momento. A espada de Totsuka e o espelho de Yata. Dois objetos que existem, inclusive, no folclore japonês. A espada de Totsuka é uma espada com lâmina líquida, que consegue selar num pote qualquer um que for cortado por ela, né? O corpo e a alma. Já o espelho de Yata funciona como um escudo que repele qualquer ataque, independente da força, vai repelir. O Itachi usava esses artefatos, inclusive, com Susanoo, ou seja, ele era quase invencível naquele ponto. O problema é que ninguém sabe de onde que ele conseguiu a espada e o espelho. Talvez da Katsuki mesmo, né? E principalmente, de onde que vieram e pra onde que foram os dois artefatos. Depois da luta, eles não são mencionados de novo, né? E tudo fica por isso mesmo. Tipo, tá bom por isso aí, né? Galera, ninguém nem lembra mais desses dois objetos tão poderosos que eram praticamente a base do poder do Itachi, né? Esses objetos poderiam, inclusive, hoje ser disputados por muita gente ali. Ou quem tivesse esses objetos poderia ser super poderoso. Então por que ninguém tá correndo atrás disso? Vai entender. Mangekyo Sharingan de Madara Uchiha. Madara Uchiha não tem nem o que falar, é considerado um deus entre os shinobi, é um ninja deus praticamente. Pra muita gente ele é o ninja mais poderoso que já existiu e em alguns momentos fica até difícil discordar. Como é que vai discordar disso? Como ninja mesmo, humano. E aí como qualquer membro acima da média do clã Uchiha, ele despertou o que a gente chama de Mangekyo Sharingan Eterno. Isso aconteceu depois que ele recebeu o olho do próprio irmão. Acontece que sempre que o Uchiha desperta esse nível do Sharingan, que é gigante, ele ganha um jutsu único e extremamente poderoso. Tipo, muda de pessoa pra pessoa, entende? É customizado pra aquela pessoa. Mas o Madara, apesar de ser absurdamente casca grossa, não tem um poder ocular só dele. Sério, pode parar pra pensar. Ele não teve esse jutsu novo aí que todos ganham. Muita gente acha que o jutsu do limbo é o poder do Mangekyo do Madara. Mas essa técnica tá mais ligada ao Jinchuri, que dá 10 caudas, não ao olho. Isso simplesmente não tem explicação e, tecnicamente falando, deve ser o maior mistério de Naruto. Você lembra de mais algum mistério que ficou aí? Tem explicação pra algum desse agora? Diz nos comentários aqui, porque eu quero ver. De repente, se tem alguma explicação, a gente volta. Mas se conhece mais mistérios, acho que dá pra fazer um vídeo 2, hein? Dos mistérios da galera, vocês passando pra gente os mistérios. Vai ser bacana também eu concordar com vocês. Manda ver nos comentários. Toca aqui agora, se inscreve no canal com o sininho ativado, galera. Tá bom demais essa jornada, não tá? Bom pra caramba ter você aí. Obrigado de coração, galera, em nome de toda a equipe. Até a próxima, valeu! Fui!